Bora que tá na hora, hein, gente? Antes de assistir esse corte, se inscreve no canal, ativa o sininho e fortalece nosso corre. Ação, né? À toa que ela é conhecida como a Boss, né? Uma estrategista de marketing assim espetacular. Eu queria muito que você falasse dessa sua trajetória no Capão, né? E depois você destrinchasse aí falando um pouquinho da sua carreira. Bora lá. Eu falo assim, nasci no Capão Redondo, já fala, como assim? Pois é, galera, nascida e criada até os 20 anos no Capão Redondo, vim de uma família extremamente humilde, e eu vim de uma época do Capão que é muito diferente da época que a gente está, graças a Deus, as coisas mudaram muito por lá. Mas eu vim na época que eu vivia a música que o Racionais cantava, tanto que eu até sabia os personagens, porque eles existiam de fato. Então era uma fase assim que a criminalidade estava em alta e você praticamente não tinha para onde correr, né? Na época que eu nasci. Era realmente o bairro mais perigoso da época. Porém, o Capão Redondo sempre foi muito berço de arte, de cultura. As fugas eram justamente para música, para poesia, para leitura. E eu sou muito grata pelo Capão. Eu sei quem eu sou por conta do Capão. Eu tive os melhores professores, eu fui uma privilegiada. Eu sempre estudei escola pública, mas os meus professores, eles sempre foram incríveis. Eu sempre soube o lado certo da história, né? Porque eu tive bons professores, então nunca foi Dom Pedro I, o herói do Brasil, eu sempre soube. E me deu muita força. Eu não vou romantizar que eu tive que passar por tudo isso para ser quem eu sou. Obviamente, eu não queria ter passado pelo que eu passei, que é a minha história, ela se parece com muitas, né, que acontecem lá. Eu passei por violência doméstica, né, com meu pai, com a minha mãe, alcoolismo, falta do básico. Então, quando alguém fala assim, desse meu meio que eu vivo, eu já fui pobre, eu falo, tá, mas você já passou fome? Porque É que depende, né? Porque também já ouvi gente falar assim, já passei muita necessidade, eu só tinha macarrão pra comer em casa. Nossa, se tinha macarrão, tem gente que não tem Uou! macarrão pra comer, né? Exatamente. Eu revezava o tênis com a minha irmã. Ela estudava de manhã e eu estudava no período seguinte. Ela tinha que vir correndo para casa para eu poder pôr o tênis e ir correndo para a escola. Então, não dá para ficar medindo também esse nível, mas quando eu falo que eu vivi a pobreza, eu vivi realmente um lado bem pesado, que é a privação de comida, né? Do básico, de roupa, de calçado. Mas eu tinha uma coisinha comigo, que aquilo era passageiro. Eu sabia que era passageiro, que fazia parte da minha história, mas que eu não ia morar naquela situação por muito tempo. E eu tinha certeza que eu ia conseguir, com comunicação, estudo, com educação, com simpatia, sair daquilo e tirar os meus, né, dessa situação de pobreza. Então, mas eu sou muito grata, eu amo o Capão, de verdade, ainda Deixa eu te frequento. perguntar, você sendo uma pessoa fora do estereótipo da favela, né, você é loira, com os olhos azuis, né, como foi para você enfrentar julgamentos que acredito que você deve ter passado em alguma situação dentro da quebrada, porque a quebrada julga, infelizmente a quebrada julga, e não consegue entender que lá dentro da favela não existe só negros, mas existem brancos, pardos, indígenas, enfim, existe todo tipo de pessoa lá, né? E como que você conseguiu se firmar dentro da quebrada para conseguir entender que você precisava ir para fora? Que pergunta maravilhosa e ao mesmo tempo muito delicada. É delicado. Muito delicada, porque quando você pergunta para uma loira como foi viver na quebrada, na favela, na pobreza, pode ser confundido com racismo inverso, que não existe, não é mesmo, Guilherme? Não Dentro da existe. quebrada, pessoas são pessoas. Pois é. E aí, eu te falo que eu sempre fui muito ligeira com essas coisas. O conhecimento veio rápido para mim.
de eu entender meus privilégios e entender as dores das minhas amigas pretas. Então, sim, no começo, quando eu fiquei maiorzinha, assim, eu era a única loira de olho azul. Tinha mulheres brancas, mas nenhuma tão loira, né, de olho azul. E elas me olhavam assim, diferente, queriam me pegar lá fora, sabe? Aquele olhar que dói, né? Te pega lá fora, sua folgada. Mas eu sempre tive o dom da comunicação e da conversa. Eu sempre achei que as coisas poderiam ser resolvidas assim. Quando eu falo sempre achei, é coisa de com 7 anos de idade. Mas por que você não gosta de mim? Eu falo. E aí vinha com jeitinho e me dei muito bem. E entendi muito rápido os privilégios e como usá-los. Numa conversa na calçada, ela ainda é uma das minhas melhores amigas, nós duas, as duas comendo a mesma comida da escola, morando no mesmo bairro, tendo as mesmas situações também, ela também não tinha roupa bonita nem nada, e a gente sentada na calçada falando sobre o nosso futuro. Hoje eu não imagino 2 crianças de 8 anos falando sobre isso. É muito louco, né? Esse choque de gerações. É engraçado. Mas eu acho que deve acontecer sim. Deve, Hoje em dia a internet faz a gente pensar mais rápido, né? E eu acho que os pais também estão bem apegados com o lance do futuro, porque hoje em dia também não tá fácil sobreviver, né? Tá tudo muito caro e tudo mais, então talvez em algum momento para as crianças passem isso ou um pouquinho mais para frente. Mas olha só, essa conversa marcou para mim demais. Eu tinha 8 anos, nós duas, na calçada. E aí eu falei, olha, minha amiga, a gente não pode, quando a gente crescer, a gente não pode namorar o cara que faz as coisas erradas. A gente precisa pensar no futuro, não pode aprontar. E a gente tem que, assim que tiver a idade, na época, com 13 anos podia trabalhar registrado, olha que loucura. Então a gente precisa trabalhar, precisa ter as coisas. Aí quando a gente crescer, a gente vai morar sozinha, vai ter uma geladeira cheia de soufflé. E aí eu falei, e a gente vai passar por essa fase. E ela falou, você não precisa se preocupar, Adriana, com isso, porque você é bonita. Olha que loucura! Ela tinha a mesma idade que você. Mesma idade, só que ela era o quê? Preta. E ela, na minha cabeça, a minha explicação. Mas olha só, aí eu entendi. Adivinha quem arrumou emprego primeiro? Ela ou eu? Ela. Não. Você. Eu. Claro. A loirinha batendo na porta. Fosse o contrário, né, gente? Falou tanto que eu falei, não, rolava uma parada. Nossa, queria que ela tivesse enganada. Mas é isso, né? Isso realmente fez a diferença. Só que aí eu entendi, falar, tá, beleza. Então, por eu ser branca, loira, as pessoas me escutam, me dão oportunidades. Então, tudo bem, eu vou na frente. Primeiro eu falo com as amigas. E aí, parceiras? O que vocês querem? Qual é o pedido de vocês? Porque elas não estão sendo Você ouvidas. se usou como porta, né? Eu batia na porta da diretora e falava, a gente quer isso, isso, isso. Eu era ouvida. Quando eu entrei no trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar trabalho para minha amiga. Ela é muito honesta, tal. E até hoje eu trago os meus, sabe? Mas usando desse jeito. Eu tive muita sorte, porque eu podia ser uma alienada, sei lá, uma sem consciência nenhuma. Já que chegou até aqui, dá um like no vídeo para fortalecer o nosso corre no YouTube, que aí ele entende que o nosso conteúdo é de qualidade.